expressamos. Amém? Dá um sorriso, diga amém. Você tá muito sério hoje. Hoje é o dia em que lembramos da ressurreição de Jesus, amém? E hoje eu quero falar das provas do amor do Pai por você. Sabe que um dos principais problemas de todo cristão é não conhecer e não saber o quanto ele é amado por Deus? A própria Bíblia diz que conhecer o amor de Deus te leva a viver fora do medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Então, quanto mais você sabe que você é amado, mais fácil para você relacionar com Ele. Ouça, veja você mesmo a sua maneira natural de viver. Você não quer se relacionar com pessoas que você sabe que não te amam, sim ou não? Você quer ter comunhão com alguém que não te ama? Não. Você não quer estar junto de alguém que não te ama, é ou não é? Então, um grande trabalho do diabo é mostrar para as pessoas que Deus é mau. Porque se as pessoas se convencerem que Deus é mau, elas não vão querer ter relacionamento com Deus, elas não vão orar, elas não vão buscar a Deus, porque elas vão sempre se achar em débito. Eu não sou digno de entrar na presença de Deus. Realmente nós não somos dignos, mas Jesus nos deu acesso. Entendeu? Nós não construímos a casa e não fizemos a porta, mas Jesus nos deu a chave. E nós podemos entrar. Então nada que nós fizemos, fazemos ou iremos fazer, pode nos colocar numa posição aceitável a Deus. Foi o que Jesus fez na cruz que nos colocou nessa posição. Então eu quero falar hoje rapidamente sobre 3 provas do amor de Deus para conosco, que nós precisamos entender. São coisas simples, corriqueiras, mas que nós precisamos ouvir a cada dia, meditar e ruminar. Quarta-feira nós teremos batismo aqui, então não vai ter a célula, não vai dar para ruminar essa palavra, mas eu vou aqui esmiuçar para você e digo para você, amanhã, se tiver um tempinho, abre lá o YouTube da Videira de Canoas e ouve a palavra de novo. E se você tiver um tempinho na terça, ouve de novo. E isso, cada vez que você ouve, você vai recebendo os nutrientes da palavra, você vai ruminando, você vai ganhando realidade. Por falar nisso, se você não nos segue ainda, eu queria pedir para você, você consegue assistir todas essas ministrações no canal do YouTube da Videira de Canoas. Nós estamos quase chegando a 1000 inscritos. Nós precisamos chegar a 1000 inscritos para poder transmitir lives pelo celular. Menos de 1000 não transmite. Então, se você não é inscrito ainda, eu peço para você, se inscreva lá e nos ajude a chegar aos 1000 inscritos. Você também que está nos assistindo, provavelmente aqui, se não é inscrito, se inscreva, vai nos ajudar muito. Não custa nada, é de graça e abençoa muito a igreja para que nós possamos propagar ainda mais o Evangelho. Então, falar dessa mensagem, hoje eu estou falando aqui para um grupo de pessoas. Mas, ao mesmo tempo, essa câmera, esse olho que me olha aqui na frente, está transmitindo para quem quiser ouvir no mundo inteiro. Então, esse evangelho, ele é conduzido para vários lugares. Às vezes eu vou dar uma olhada e tem gente de outro país assistindo a live. Mesmo que depois, não durante o culto que fica gravado. Então, é importante nós propagarmos a verdade. Eu quero falar aqui hoje, então, a primeira coisa que você precisa saber é que tudo que Deus faz, Ele faz por amor. Deus é amor. Você sabe que lá em João 3,16, que é um dos versículos mais lidos e mais conhecidos da história da Bíblia, mais pregado, mais falado. E João 3,16 diz assim: porque Deus amou-o de tal maneira que seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha. Deixa aqui nesse versículo para mim, por favor. Eu quero só. Esse é um versículo que todo mundo conhece. Está em tudo que é lugar. Os crentes conhecem ele de cor, muitos deles. Mas às vezes não tem revelação do que ele fala. Você entende que conhecer a Bíblia por si só não é o mais importante? O importante é ter revelação da palavra. Você pode ter os versículos decorados, e é bom, não é ruim. Porque é mais fácil para você falar de algumas coisas, de alguns ensinos. É bom decorar versículos. Mas, incontavelmente melhor é vivê-los. Agora, você, como eu,
não consegue viver toda a Bíblia. Nós estamos tentando a cada dia, buscando conhecimento de Deus, sabedoria para aplicar o Evangelho na nossa vida. Então todos nós estamos aprendendo, porque a Bíblia diz que nós estamos caminhando e sendo transformados de glória em glória. Então aqui, o que está dizendo aqui? Porque Deus amou o mundo. O mundo é a igreja ou não? O mundo é o mundo, a igreja é a igreja. Para muitos, pastor, Deus amou a igreja. E aí quando você fala assim, Deus, você acha que Deus te amou só quando você se converteu. Aí você vem no culto todo domingo, você lê a Bíblia, ora, e por isso Deus te ama. Não, 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 Deus não te ama pelo que você faz. Deus te ama pelo que Jesus fez. Se nós tivéssemos que ser amados por Deus, pelos nosso comportamento, aí eu vou lá, me comporto direitinho, assim Deus me ama. É porque a nossa cultura é folclórica. É a cultura do Papai Noel. Se comportou bonitinho, vai ganhar presente. Mas a cultura do Evangelho é a cultura do Papai do Céu. Ele dá tudo para quem não merece nada. Deus usa pessoas improváveis, sabia? Deus pega quem não é, para confundir aqueles que acham que são. Então aqui diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Esse unigênito é o quê? Único. O único filho. Deus tinha um filho, é o único filho. Ele deu tudo que ele tinha de mais valor. Isso que a Bíblia está dizendo. O que tinha de mais valor, Deus deu. Para quem? Para o mundo. Então quando você estava lá no mundo, alguns usando droga, outros em rave, outros fazendo festa, outros enchendo a cara, outros fazendo de tudo, servindo a outros deuses que não é o nosso Deus. Deus já te amava lá. O amor de Deus já havia sido derramado em seu favor. Mas o que acontece? Precisa alguém falar. Precisa alguém proclamar. Tem uma frase da Bíblia que diz assim: nós somos arautos para a tua glória. Você sabe o que é um arauto? Um arauto é um proclamador de benevolência. Antigamente, em momentos, talvez um dia como hoje, o rei decidia perdoar a dívida de muita gente. Perdoar. A pessoa devia indultos, imposto, e o rei pegava um homem chamado arauto, pegava um pergaminho e botava o nome daquelas pessoas nesse pergaminho, e ele ia em praça pública. Para quê? Para que aquelas pessoas que estavam em dívida e com medo de morrerem ou de ser presa, ficassem sabendo que elas estavam perdoadas. Então aquele arauto abria o pergaminho e dizia: Vanderlei, sua dívida foi perdoada. Anderson Zanelato, sua dívida foi perdoada. Vinícius, sua dívida foi perdoada. Bárbara, sua dívida foi perdoada. E aquele arauto, então, em praça pública, trazia uma palavra de festa. Por quê? Eles estavam com medo de morrer, de ser condenado, por causa da dívida que tinham. O arauto trazia uma boa notícia. Eu quero dizer para você, você é um arauto desse tempo para a glória de Deus. Qual é a notícia que eu trago? Jesus está vivo. Ele morreu e ressuscitou. E agora a sua dívida foi paga. Ah, mas o pecado, existe um salário. Eu já vi as pessoas falando. Tem um salário que é do pecado, que é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna para todos aqueles que agora estão em Cristo Jesus. Você está entendendo? Então é importante você saber, existe uma notícia, nós precisamos crer e conhecer essa verdade, porque não depende de nós. A religião obriga as pessoas, sabia? A religião existe um tipo, uma aparência, uma roupa, um cabelo, uma maneira exterior para determinar. Nós não vivemos uma religião. Nós vivemos um estilo de vida de relacionamento com Jesus. Não, a sua roupa não define quem você é. O que define quem você é o seu coração. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você precisa ter um novo coração em Deus. Como é que eu tenho um novo coração? Nascendo de novo. Quando você nasce de novo, você então recebe um novo coração e você começa a aprender com o Senhor. E à medida que você vai recebendo a palavra, você vai crescendo em fé. E aí o que eu preciso fazer? Permanecer firme. E o que é permanecer firme? É não desistir. É não voltar para trás. Vai ter resistência? Sim, é claro que terá. Inúmeras. Inúmeras. Eu sei que tem muita gente que acha que eu não tenho resistência. Mas eu ouso dizer para você, talvez eu seja a pessoa que mais tem resistência nessa igreja. Mas o que acontece? Quando você decide, dentro de você,
eu não vou parar. Não há nada que vá me parar. Mas não só decide, você começa a declarar isso, porque há poder no que você fala. Você começa a declarar. Então o que acontece? Quando as circunstâncias vêm, você se posiciona, falando, pastor, eu estou com uma doença, eu estou mal. Pastor, eu estou sentindo dor, ora por mim aqui, mas eu creio que lá na cruz, Jesus já levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Estou aqui, eu acordei hoje de manhã sem conseguir falar. E eu pensei comigo mesmo, eu tenho que pregar hoje. Minha garganta fechada por completo. Na hora, quando eu acordei, assim que eu senti a garganta, eu não consegui falar, veio uma seta. Dengue. Não é o que está no ar aí agora? Dengue. Eu falei assim, dengue, o demônio. Dengue tem D de demônio, então é dele, não é minha. E já deu um jeito de me virar. Falei, não. Botei um louvor, fui para o banheiro e comecei a cantar. E vamos cantar. Pastor, o senhor está pregando como aqui? Porque eu não me acomodei com o problema. Essa é a verdade. Não aceito, não aceito, não aceito, não aceito, não aceito. Quando você vê, pastor, não vou ficar. Não fazei vãs repetições. Isso não é vã repetição, isso é fé. Isso é fé, é declarar o que você quer ver, não o que você está sentindo. Por quê? Porque a tendência é você falar o que você está sentindo. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar alguém para pregar no meu lugar. Não era sensato eu mandar uma mensagem, irmãos, hoje estou sem voz, alguém pode pregar no meu lugar? Mas nem me passou pela cabeça mandar essa mensagem. Por quê? Porque eu estava pronto para pregar hoje de noite. E estou aqui para pregar. E estou pregando, para a glória de Deus. Entendeu? Eu estou aqui te ensinando na prática o que você deve fazer no dia da adversidade. Por quê? Porque Cristo morreu por você, diga amém. Então nós conhecemos e cremos no amor de Deus, porque Ele tem um amor por nós. Deus amou a ponto de dar o seu filho. Você tem filho? Você teria coragem de dar o seu filho por alguém? Imagine que acontece uma epidemia mundial, e de repente, a enfermidade mata as pessoas em 12 horas. Se alguém pegar o vírus, em 12 horas está morto. Um desespero mundial acontece. E um cientista, no meio de vários que estavam estudando, descobre que existe um tipo sanguíneo, que esse sangue pode ser feito um antídoto para matar esse vírus. E eles começam então, numa comitiva mundial, a procurar quem tem esse sangue. Eles anunciam nas rádios, nas televisões, e onde podem. Procure um posto mais próximo da sua casa para fazer exame de sangue. E muitas pessoas se deslocam para ir, e de repente, um casal com seu filho de 9 anos, único filho, se direcionam para o posto. O pai faz os exames e fala, o sangue não dá, não é esse. A mãe faz o exame, não dá, é esse. O filho faz o exame e os médicos param. O posto para, tudo para. A mãe e o pai estão aflitos lá fora, o filho não sai, e de repente o médico sai. O médico chama os pais e fala, nós encontramos o sangue que pode matar o vírus. E a mãe e o pai por um momento ficam felizes e falam, uau, o sangue do nosso filho é o sangue que pode fazer o antídoto. Sim, é o sangue dele que vai salvar a humanidade. Eles ficam felizes e o médico fala, só tem um porém. Nós vamos ter que usar o sangue dele todo para fazer os antídotos. E de repente eles param de sorrir, porque usar todo o sangue é saber que o filho vai morrer. Então aquele menino de 9 anos vai ter que morrer para que a humanidade possa viver. Sabe o que é isso? É a história de Jesus. Jesus deu o sangue dele naquela cruz, para que todos nós pudéssemos ser descontaminados da natureza do pecado. Mas aí eu digo para você, existe prova de amor maior do que essa? Não existe. Nenhum de nós faríamos isso. Eu tenho 3 filhos. Não daria nenhum. Pelo contrário, se eles estivessem precisando de um coração, eu daria o meu para eles viverem. Essa é a verdade. Mas Deus
mostra o seu amor por nós, dando o seu filho para morrer no nosso lugar. Então, essa é a maior prova de amor que alguém pode receber. Mas por que o diabo não quer que você tenha revelação disso? Porque quando você descobre isso, ele não tem mais poder para dominar a sua mente. Sabe o que acontece? A Bíblia fala, lá em João, 1 João, capítulo 4, versículo 16. Abre lá para nós rapidinho. 1 João 4, 16. 1 João 4,16. E nós o conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, quem é aquele que flui em Deus? É aquele que ama. Mas que amor é esse? Não é o amor mundano, não é o amor natural. É o amor de Deus, o incondicional. Agora, o que é o amor incondicional? É o amor que não impõe condições. Eu te amo, mas só se tu for comportadinho, não fizer nada errado, me dá presente, me dá chocolate. Esse não é o amor de Deus, esse é o amor que tem condição. O amor de Deus é incondicional. Agora, por que Deus mandou Jesus para morrer, sem que você tenha feito nada, e agora que você é salvo, você acha que tem que fazer alguma coisa para receber o amor de Deus? Entendeu o que eu estou dizendo? Ah, pastor, eu faço aqui, eu trabalho na obra de Deus para que Deus continue me amando. O amor de Deus é imutável, não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais ou menos do que Ele já te amou. Porque qual que é a expressão do amor? A cruz. Então nós vemos na cruz a expressão do amor de Deus. Deus enviou Jesus. Ele abriu mão da glória para que nós pudéssemos receber uma posição de filho. Você já sabe que nós não éramos filhos, mas nos tornamos. Então, João 3,16, quando estão me acompanhando, diga amém. Segunda prova. Então, a primeira prova, ele nos deu o seu filho. A segunda prova é que o filho decidiu morrer. Jesus morreu na cruz por nós. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda, o que era? Você entendeu? Isso precisa ficar claro para nós cristãos, porque o que é ensinado hoje, a lei, você está na internet, então a internet tem todo tipo de lixo, tem coisa lá que diz que é de Deus, mas não é, parece de Deus, o desenho é de Deus, mas a essência não é. Então, toda pregação que diz que você tem que fazer alguma coisa para ser aceito por Deus, ela é maligna. Ela não é de Deus. Porque ela desfaz o que Jesus fez na cruz. O seu bom comportamento não é uma consequência para você amar a Deus. Não. Na verdade, porque Deus te ama, Ele vai mudar você gradativamente. Entendeu o que eu estou dizendo? Existem processos, mas muitas pessoas acham que Deus ama elas porque elas fazem tudo certinho. Ninguém consegue fazer tudo certinho. E se alguém acha que consegue, você está iludido. Você está completamente iludido. Porque não faz. Em algum momento você vai errar. Em algum momento você vai pecar durante um dia. Eu nem vou falar numa semana. Mas o que você tem consciência é que Deus te amou. E o amor de Deus, ele cobre multidão de pecados. Então Deus não se lembra mais dos seus erros. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz. Nós merecíamos a condenação, mas Ele morreu sendo nós ainda pecadores. Então essa é a segunda prova do amor de Deus por nós, o fato de Jesus ter se entregado. Jesus entendeu o seu propósito, morrer por nós. Então, há uma riqueza de significado aqui que acrescenta em nosso entendimento quando olhamos a palavra, o verbo provar no grego. O grego é a língua, a letra que foi escrita o Novo Testamento. Então existem algumas palavras que elas precisam ser interpretadas no original para você poder entender a essência do que a palavra de Deus está dizendo. E provar aqui no grego, ele está sempre no tempo presente. Então o tal tempo revela que a ação é contínua. O que é isso? É sempre. Deus não provou, Ele continua provando o amor dEle por nós todos os dias. Você não tem noção, irmão, do que Deus te livra todo dia. Quantas balas perdidas você acha que tem na... Eu ia falar no mundo,
Mas só aqui em Canoas já tem bastante. E nenhuma te acertou ainda. Você não está dizendo? Quantas mortes de trânsito tem só aqui na cidade de Canoas? E você que dirige está vivo aqui ainda me olhando. Ah não, pastor, mas isso aí é coisas que eu dirijo bem. Não. Você passa por livramento, você nem imagina. Nem imagina. Tem coisas que Deus te livra que você nunca vai saber. Você nunca vai saber. Deus simplesmente botou um anjo na frente, o anjo tomou o tiro, está lá bravo, indignado. Você vai ver só quando chegar no céu. Quando você chegar no céu, você fica olhando para a cara dos anjos. Aquele estiver orando com um cara assim, ó, para você, era o teu anjo, pode ter certeza. Você deu muito trabalho para ele. O Ney tem cara de que rendeu bastante trabalho para o anjo. Então o que acontece? É importante você saber que Deus te guarda o tempo todo. Tem coisas que nós vemos, é ou não é? Tem coisas que nós sabemos. Ó, pastor, eu passei por uma situação e foi livramento de Deus. Né? Bater numa van a 120 por hora e está vivo aqui me olhando. Né? É livramento que tu sabe, tu sofreu um acidente. Mas tem coisas que tu não sabe. E Deus fez. Por quê? Porque há uma garantia dos céus para a terra a respeito da sua vida. Por causa do amor de Deus. Então, é importante saber que Deus prova continuamente esse amor, todos os dias. Em Hebreus capítulo 12, versículo 24, a palavra de Deus diz assim, na versão Nova Tradução Linguagem de hoje: vocês chegaram até Jesus, que fez a nova aliança e que borrifou o sangue que fala das coisas muito melhores do que o sangue de Abel. Então, Jesus, ele marcou com o seu precioso sangue a nossa vida. Você tem 3 tipos de roupa, sabia? Vou falar de roupa hoje. Pastor, mas o senhor falou que a videira não tinha doutrina de roupa. Pois é. Vou revelar para você agora a nossa doutrina de roupa. Tem gente que faz confusão por não conhecer a Bíblia. A Bíblia fala de 3 tipos de roupa. A primeira delas é quando você recebe a salvação. Você recebe uma veste de salvação. Você tem uma veste salpicada de sangue. Quando o mundo espiritual olha para você, ele não vê você. Ele vê essa roupa, essa veste salpicada de sangue. Que diz o quê? Está tudo bem aí, irmão? Muito obrigado. Que a sua veste, por quê? Quando essa veste que você está usando agora, declara que você é salvo. Que você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Mas você pode ver ela? Sim ou não? Não pode. Quando a Bíblia precisa ter entendido de forma espiritual, não de forma literal. Quando a Bíblia fala de roupa, não está falando de calça nem de bermuda, de saia nem de boné. Entendeu o que eu estou dizendo? Está falando de roupas espirituais. A primeira delas, de salvação. A segunda, está lá em Efésios capítulo 6. Uma roupa de batalha. O Vinícius está aqui na minha frente. O Vinícius foi o Jesus que saiu da tumba aqui hoje. Mas imagina que eu preciso de um favor do Vinícius. Eu preciso que ele vá aqui na 116 agora, bem naquele viaduto da Cautol ali, onde o filho chora e a mãe não vê. Entrelaça todos os carros ali, é carro que vem de um lado, que vem do outro, que tem hora que a sinaleira nem dá conta. E eu digo para ele assim: Vinícius, se atira na frente do primeiro caminhão que passar ali. Mas o caminhão tem que estar a mais de 120 por hora. Levanta a mão e diga: para, em nome de Jesus. E amanhã eu faço teu velório, fica tranquilo. Vai virar patê, é ou não é? Porque com que autoridade que ele vai parar um caminhão a 120 por hora? Vamos ver um outro cenário? Eu tenho aqui uma roupa da Polícia Rodoviária Federal. E eu vou vestir o Vinícius agora com essa roupa. E com essa roupa e uma lanterna vermelhinha daquelas, ele vai para o meio da rodovia e faz aqui, ó. O que ele vai ouvir? O caminhão vai parar. Ué, pastor, mas é a mesma pessoa? Sim, com roupa diferente. A roupa de autoridade espiritual, que é a roupa de batalha, te faz vencer o inimigo. O que a Bíblia fala em Efésios 6? Revestivos de toda a armadura de Deus para que podeis resistir no dia mau. Colocai o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os sapatos da preparação do Evangelho. Então isso aqui é uma armadura espiritual, para que você possa enfrentar a batalha. O que é o capacete da salvação? É para você ter na sua cabeça que você é salvo.
E se você tem certeza que você é salvo, você não tem medo de ir para o inferno. E quando o diabo se levanta contra você, você se levanta contra ele. Você resiste ao diabo com a palavra. Entendeu o que é o capacete de salvação? Por que o capacete é da salvação? Porque você tem que ter na sua mente. Mas o que a crentolândia fala hoje? Sei não. Você acordou salvo, mas pode até o final da noite errar. E aí vai para o inferno. Esses dias um irmão falou, pastor, a melhor coisa da minha vida foi conhecer vocês. Eu falei, é mesmo? Eu achei que era conhecer Jesus. Normalmente as pessoas não gostam muito de conhecer nós. Ele falou, não, pastor, vocês me ensinaram a verdade. Eu falei, é mesmo, que bom, glória a Deus. Mas assim, agora eu quero saber que tipo de verdade. Pastor, eu ia dormir toda noite não sabendo se eu estava indo para o inferno. Eu falei, se eu morro essa noite e algum pecado meu ficou sem confessar, eu vou para o inferno, porque a igreja que eu participava falava disso. Vigia, irmão, vigiai e orai. Como é que alguém ensina um negócio desse? Tudo bem, por falta de conhecimento, não vou jogar pedra em ninguém. Mas entende? Imagina que você acorda de manhã, certo da salvação, com a roupa de salvação. Essa roupa você não compra, essa roupa você não escolhe, essa roupa é te dada de presente. Quando você crê em Jesus, viu essas irmãs que vieram aceitar Jesus hoje aqui na frente? Quando elas vieram aqui e fizeram a oração, o próprio Senhor vestiu elas com a roupa. Elas estão salvas. Quando o diabo olhar para elas agora, vai dizer, perdi, não posso mais levar para o inferno essas aqui. Acabou, vamos para o próximo. Mas ele ainda fica tentando essas pessoas para não se tornarem vencedoras. Porque eu falei de quantas roupas aqui? Falei de 3, e até agora eu falei de 2. A terceira é a veste nupcial, está lá em Apocalipse. Essa veste nupcial é uma veste de casamento. Casamento. Você sabe que você não vai em casamento com roupa de acampamento. Roupa de casamento, normalmente casamento, formatura, coisas mais formais, festas mais formais, nós usamos roupas mais elegantes. Então, casamento, eu faço casamento, normalmente eu tenho que usar a danada da gravata, eu tenho pavor dela, mas eu tenho que usar. Eu tenho um pescoço muito grosso, então se eu boto gravata, a gravata fica prendendo a minha garganta aqui, eu tenho 10 tipos de nojo de gravata. Então, assim, vou dizer para você já ficar sabendo, o que mais pastor ganha de presente é gravata. Não me dê, não me dê, não me dê, não me dê, eu não uso, não me dê, gravata, não me dê gravata, eu não uso. Eu tenho uma só, eu tinha uma caixa, dei todas, não uso, ganhei umas 50 gravatas, todo aniversário era gravata, eu tinha que fazer um sorriso, obrigado, não vou usar nunca, mas era gravata. Eu não uso, tenho pavor de gravata. Eu louvo a Deus que eu faço parte de uma igreja que o pastor não é obrigado a usar gravata, senão eu estava perdido. Então, por que eu estou falando isso? Porque para o casamento eu tenho que botar gravata, mas eu não gosto, mas para casamento eu boto. Em formatura, você vai me ver de gravata. Por quê, pastor? Porque servir a Deus, do contrário do que muita gente pensa, não é só fazer o que você gosta, é fazer o que precisa ser feito. Entendeu? Nós não servimos a Deus de acordo com o nosso. Ah, pastor, eu gosto de fazer isso aqui, servir a Deus aqui. Muitas vezes você vai ter que servir a Deus em área que vocês não gostam. Então, entender isso é saber que o Evangelho, ele não é simplesmente algo natural, é completamente espiritual. E essa terceira roupa, a primeira você ganha, é de graça. A segunda você ganha, é de graça. Você vai aprendendo a usar ela no decorrer da sua caminhada e maturidade. Mas a terceira não é de graça. A terceira você vai ter que tecer. A terceira é a veste nupcial, você mesmo vai fazer ela. A Bíblia fala que as vestes nupciais são feitas com os atos de justiça dos santos. O que é isso? Essas irmãs que estiveram aqui nesse final de semana. Para alguns eles perderam o final de semana. Podia estar em outro lugar, feriadão, podia ter ido para a praia, podia ter ido para não sei aonde, não é? Mas estavam aqui, na fornalha do Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas o bom é que o quarto homem também estava aqui. Então o que acontece? Elas vieram para cá, cederam seu tempo, serviram aquelas crianças. Eu tive aqui acompanhando, o sábado, né, todo momento que elas estavam aqui, eu estava ali, por ali, olhando, ver o coração que as pessoas estavam fazendo. Você sabe quando alguém está fazendo as coisas só por fazer,
Sabe, ver alguns irmãos chorando com a experiência das crianças. Meu Deus do céu, isso não tem dinheiro que pague. Agora, o que acontece? O que é isso? Elas estão tecendo vestes nupciais. São obras. Agora nós vamos ter encontro em maio. Aí você vai lá, você vai trazer gente, você quer convidar pessoas para ter a mesma experiência que você teve. Você já aprendeu, você está costurando a roupa. Você mesmo está produzindo. Então, quando você serve a Deus e você estabelece as obras, você está tecendo a roupa para reinar com Jesus. Agora, só vai reinar com Ele quem tiver com a roupa pronta. Mas reino e salvação são duas coisas diferentes. Salvo é veste salpicada de sangue. Você já ganhou ou não? Sim, ninguém pode te tirar mais. Ah, pastor, mas eu me afastei da igreja, eu saí e andei pelo mundo, perdido, fiz tudo que era errado, e aí um dia eu caí em si e falei, ai, na casa do meu pai era tão bom, vou voltar para lá. Você sempre foi filho, nunca vai deixar de ser. A parábola do filho pródigo nunca tira o filho, é ou não é? Ele era pródigo, porque ele foi embora, desejou a morte do pai, mas ele sempre foi filho, porque uma vez que você é filho para sempre. Ninguém pode mais tirar a sua filiação. Você foi a expressão do amor de Deus e a entrega de Jesus naquela cruz. Terceira prova. Quantas provas eu falei? 3. Eu falei de 2, está certinho, mas eu vou falar da terceira agora. Mas eu falei que ia dizer 3, né? Então, a terceira prova está aqui. As irmãs fizeram uma decoração muito boa aqui, ficou muito bom, parece mesmo o túmulo de Jesus. Quem já foi lá em Israel para ver o túmulo de Jesus, levanta a mão aí. Ninguém foi? Então você pode achar que é parecido com esse. Quando você for, você vai ver que não é nada igual. Mas tudo bem. Então assim, a terceira prova do amor de Deus eu preciso te explicar um pouco mais para você entender. Lá no Velho Testamento, quando as pessoas queriam receber perdão pelos seus pecados, o que elas faziam? Primeira coisa, elas ofereciam sacrifícios, porque só há remissão de pecado pelo derramamento de sangue. Então alguém tinha que morrer para que o pecado fosse perdoado. E tinha lá então a casa de Deus, o tabernáculo de Moisés. Eu já falei isso muitas vezes aqui. Quem lembra qual é a primeira parte do tabernáculo? Átrio, isso mesmo, é como o pátio da casa. Quando você entrou no átrio, está no pátio. Entrou no lugar santo, é a sala. E o último lugar é o santo dos santos, é como se fosse o quarto. É lá que a presença de Deus estava, a arca da aliança com a presença de Deus estava lá. Então, para alguém relacionar com Deus, tinha que ser através dos sacerdotes. Deus estava numa casa, e nessa casa ele estava só num cômodo, e nesse cômodo ele estava só num móvel, que era a arca da aliança. Então era difícil as pessoas relacionar com Deus, elas tinham que ter um intermediário. Então o Caio chegava lá, oferecia sacrifício pelo pecado dele, e ele tinha que depender do sacerdote. Mas uma vez por ano, chamado de o dia da expiação, do Yom Kippur, o dia do perdão, o sumo sacerdote entrava e passava por todas as partes, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. E ele oferecia ali sacrifício pelo perdão do pecado de todo o povo. Eu não tenho muito tempo para te explicar nos mínimos detalhes, mas só para você entender como funcionava. Qual que era a garantia que o pecado do povo foi perdoado? Isso mesmo. Esse sumo sacerdote usava uma roupa cheia de sino. E ele tinha uma corda amarrada no tornozelo ou na cintura. Porque se ele entrasse lá no Santo dos Santos, na presença de Deus, e tivesse pecado não resolvido na vida dele, ele morria na hora. E alguém tinha que puxar ele de lá. Mas se ele saía vivo, era o sinal. Se ele saísse o quê? Vivo, era o sinal que o sacrifício foi aceito. O perdão foi liberado. Tem gente que já está entendendo.
Então esse sacerdote, ele encarou o quê? A morte. É ou não é? Ele entrou na morte para dar vida para o povo. Houve um dia em que o sumo sacerdote Jesus, ele entrou na morte. E ele entrou no Santo dos Santos. E a ressurreição dele é a prova que nós fomos aceitos por Deus. Porque ele ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, somente a questão dos pecados estavam resolvidos. Mas porque ele entrou na morte e ele foi aprovado, a aprovação é que o túmulo está vazio até hoje. Sabia? Tem muita gente que... Existe muitos santos com S minúsculo. E você vai nos túmulos dessas pessoas e está escrito lá, aqui jaz os restos mortais do fulano de tal. O túmulo de Jesus é o único túmulo que está escrito, ele não está aqui. Ele ressuscitou, porque ele está vivo. Para que Jesus está vivo? Para estar em todos os lugares. E sabe qual foi a primeira coisa que Jesus falou para os seus discípulos, depois da ressurreição? A primeira palavra que ele liberou, Shalom. Você sabe o que é Shalom? Shalom é paz. Ele atravessa uma parede, ele entra no cenáculo onde eles estavam, e ele fala, a paz seja convosco. Mas por que Jesus falou, paz seja convosco? A paz no original é Shalom. O que é Shalom? Shalom não é a paz que o mundo propaga. Você sabe que dezembro, ninguém fala de paz o ano inteiro. Pode ver. É só os cristãos que falam de paz. Mas quando chega dezembro, todo mundo fala, esse ano quero paz no meu coração. Não ouve as músicas na televisão? Desse jeito. Mas a paz de Deus não é essa paz. Essa paz, ela é momentânea. Essa paz, ela depende das condições. Mas a Shalom, a paz de Deus, é a paz que excede todo entendimento. Às vezes você está no meio do furacão, mas você está tranquilo. Às vezes todo mundo está olhando para você e está dizendo assim, agora ele vai desistir. Agora ele vai parar. Não tem como ele continuar. A pressão é muito grande, mas você está lá no meio do terremoto, dormindo. Tempestade, o barco sacudindo, você está dormindo. Por quê? Porque a paz que excede todo o entendimento, ela não depende das circunstâncias ao seu derredor. O médico está dizendo, não tem mais saída, a doença é para a morte. Aí você fala, o meu Redentor vive, e Ele é poderoso para me salvar. Isso é a Shalom de Deus, é a paz que excede todo entendimento. E porque Jesus ressuscitou, essa paz está em nós. Ele fala, essa é a minha paz e eu vos dou a minha paz. Porque o mundo não conhece essa paz. Senão não tinha tanta gente depressiva. Você sabe que na nossa geração, a depressão mata mais que câncer. Infelizmente. Mas eu quero dizer para você, nós temos uma missão nessa terra, e nós podemos chegar antes da morte. Eu tenho visto já pessoas serem salvas, que estavam prestes a acabar com a sua vida. A Bíblia fala em Romanos capítulo 4, versículo 25, e eu já estou encerrando. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, o fato de Jesus ter ressuscitado mostra que nós fomos aprovados. Pastor, mas eu não fiz nada. Você creu. A base da salvação hoje não é o que você faz, é a maneira que você crê. Se creres, verás a glória de Deus. Pastor, eu creio. Agora, quando você crê, você expressa as obras. Entende? Então, você recebeu a veste de salvação. Você recebeu a roupa para a batalha. E agora você precisa estar no exército. Um dia eu vou pregar só sobre isso. Igreja, o exército de Cristo. Vai ser um dia que muita gente vai ficar brava comigo. Nós temos um soldado do exército aqui, né? Tem que estar aqui para me ajudar. Porque, na verdade, o que acontece? A igreja, como um exército, ela tem que estar pronta para a batalha. Não tem como você estar na batalha e dizer assim, eu não posso, eu não consigo, não dá. Você vai morrer.
Você vai morrer. E eu nem estou falando em guerra. Tem soldado que morre em treinamento, é ou não é? Conhece? Já, lá no teu quartel lá já morreu soldado por treinamento? Morreu. Treinamento. Sabe qual é a maior igreja hoje? Infelizmente, é a igreja das pessoas decepcionadas com a igreja. É a maior igreja do mundo. Mas eu quero dizer para você, nós temos uma missão para resgatar esse povo. Nós não vamos ganhar só o perdido. Nós vamos resgatar aqueles que estão à beira do caminho. Por quê? Nós estamos com essa roupa. A autoridade vem através do nome de Jesus, não somos nós. Milagres têm acontecido. Nós vamos postar mais alguns milagres aí essa semana. Mais de 10 mil pessoas já passaram. Gente, tem um irmão que falou assim, pastor, mais gente tem que saber disso. Eu quero investir para que mais pessoas conheçam essa obra. Tem pessoas me procurando de tudo que é lugar. Estou até meio... Mas esse é um sinal do céu. Em breve esse lugar vai estar pequeno para nós. Por quê? Porque Deus está curando, está movendo entre nós. Eu queria convidar você a ficar de pé nessa hora. Eu queria falar para você concernente a isso, né? Encerrar esse culto, declarando sobre a sua vida. Nós recém estamos terminando a primeira semana do jejum. É importante você acompanhar tudo que está acontecendo. Tempo de jejum é tempo de orar, é tempo de ler a Bíblia mais intensificado. Eu tenho compartilhado, quantos têm acompanhado a live do meio-dia aí? Levanta a mão só para ver. Jesus, quase ninguém, pouca gente. Então assim, espero que você esteja conseguindo assistir num outro horário, porque se você não está comendo e não está lendo a Bíblia, você está passando fome. Para de fazer jejum, vai comer. Para de jejuar. O jejum só funciona se você tirar o alimento e colocar a palavra. Tirar o alimento e colocar a oração. Pastor, mas eu não tenho muita habilidade. Anota aí. @JuanPabloMarçal. Anota aí e me segue lá. Todo dia, meio-dia, você vai me encontrar lendo a Bíblia lá, em tempo de jejum, lendo uma palavra com você. Se você participar dessa live, você já vai estar se alimentando espiritualmente. Pastor, só está querendo arrumar seguidores? Não. Se eu quiser arrumar seguidor, eu dou uma pedrada numa cachopa de marimbondo. Então, o que eu quero mesmo é fazer discípulos. Essa é a verdade. Eu quero é fazer discípulos. Eu tenho prazer de pregar para quem quer me ouvir. Sério. Eu aprendi isso lá, bem atrás. Um dia meu pastor me ensinou, falou, Rua, pregue para quem quer te ouvir. E quem não quer te ouvir, não se preocupe com eles. Pregue para quem quer te ouvir. Deus te enviou para um grupo de pessoas. E essas pessoas, elas vão aprender contigo. Eu tenho feito isso. 3 anos e meio já. Mais de 3 anos e meio da grande tribulação. Nós estamos lendo a palavra todo dia no Instagram, no Facebook. Eu aprendi uma coisa, eu quero te ensinar hoje. Nessa segunda semana de jejum que nós estamos iniciando hoje, você precisa anunciar o Evangelho. E um dia, Jesus chegou para Pedro, pediu o barco dele emprestado. Sabe para que Jesus pediu o barco de Pedro emprestado? Para pregar. As multidões sufocavam ele. Então ele se afastou da multidão com o barco, e aí tinha só água e começou a pregar. Há quem diga que quando você fala perto da água, a sua voz se propaga. Eles não tinham microfone, esse tipo de coisa. Então usavam os montes, a água, para propagar a voz. Quando Jesus devolve o barco de Pedro, Pedro estava com a sua empresa de pesca falida. Naquela noite, Pedro tinha tentado pescar e não tinha pescado nada. Eu tenho um pescador profissional aqui, e com certeza ficar uma noite inteira sem pescar, pescando, trabalhando, que é um trabalho forçado, e não pescar um peixe, é triste, é frustrante. Pedro então estava decepcionado, mas mesmo assim ele emprestou o barco dele para Jesus. Sabe o que Jesus fez? Jesus falou para ele assim, agora sobe no barco, só afasta um pouquinho e lança as redes. Lança o quê? As redes. Guarda essa palavra, redes. Pedro era experiente, mas ele decidiu obedecer Jesus. Ele saiu, lançou as redes, e quando ele puxou as redes, o que veio? Muito peixe.
ao ponto de ele não conseguir puxar para dentro do barco. Tem que chamar gente para ajudar, e o barco quase ia a pique. Jesus disse algo para Pedro naquele dia. Pedro, vem e segue-me, que eu te farei pescador de homens. Eu pergunto para você, por que o nome da internet é rede social? E eu pergunto para você, o que você está fazendo com as suas redes? Para que você usa as suas redes? Elas têm uma função: anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu quero desafiar você de todo o meu coração. Coloca na internet, usa o seu status, usa o seu Facebook, usa o seu Instagram e fala de Jesus. Pastor, eu não sei muito bem gravar vídeo. Não precisa, copia e cola a Bíblia todo dia lá, pega um versículo bíblico e coloca lá. Vai ter uma hora que alguém vai se encontrar com essa palavra, e vai ter uma hora que caiu na rede, peixe, e vai vir parar aqui. E o que acontece? Você nem teve, às vezes nem foi, saiu para anunciar, sua habilidade era lá na internet, e aí você ganhou milhares de pessoas para Jesus. Isso pode acontecer? Claro que pode. Tem pessoas que chegam aqui, para fazer parte da igreja, que vieram pela internet. E o galardão será sobre você. Eu quero encerrar esse culto hoje. O que nós oramos aqui no apelo hoje? Lembra? Pela unção de cura. Eu quero só orar hoje por quem está enfermo. Se você tem algum tipo de enfermidade, você vem aqui para frente. Nós vamos encerrar esse culto orando por você. Qualquer tipo de enfermidade. Pastor, eu estou debaixo de uma enfermidade, eu preciso ser curado. Nós temos visto os testemunhos daquilo que Deus tem feito. E nós queremos todo culto, desses 21 dias de jejum. Sexta-feira nós tivemos culto, foi muito poderoso. E nós vamos orar por cura. Então, se você precisa de um milagre, sai do seu lugar, vem aqui para frente, nós vamos orar por você agora. Pastor, quem que vai orar por os enfermos? Quem recebeu a unção de cura. Amém? Se você recebeu a unção, você crê, agora é a hora de você exercer a sua unção. Tem pessoas aqui precisando do dom. Lembra do presente? Quem te deu o presente, quer te ver usando o presente. Então agora é hora de nós orarmos. E não se assuste. Se a hora que você colocar a mão, essa pessoa não seja curada instantaneamente. Porque Deus trabalha por meio da fé. E tem oportunidade de acontecer isso aqui hoje. Amém? Vamos orar então. Se você tiver liberdade, põe a mão sobre esses irmãos e declare a cura sobre eles. Pai, em nome de Jesus, nós ministramos agora. Pai, que toda enfermidade, todo mal é ilegal. Em nome de Jesus, só os instrumentos, só enquanto eu oro. Em nome de Jesus, nós declaramos que todo mal e toda enfermidade é ilegal. Nós unimos a nossa fé e declaramos em nome de Jesus. Liberamos o milagre agora. Declaramos em fé que o teu poder toque agora do topo da cabeça à planta dos pés, removendo toda a enfermidade. Me dá um nome. Em nome de Jesus nós oramos agora. Declaramos, seja livre agora de toda enfermidade. Em nome de Jesus, receba a sua cura. Em nome de Jesus nós ministramos agora. Do topo da cabeça à planta dos pés, seja restaurado agora na sua saúde. Nós cancelamos todo mal, toda enfermidade. Declaramos lançada por terra, em nome de Jesus. Oramos também pela Carmen Lúcia, que está na nossa live pedindo oração. Carmen, nós declaramos a unção de Deus entrando agora na tua casa, tocando agora o teu corpo, removendo agora toda a enfermidade. Declaramos e ministramos a cura de Deus. Tome posse agora, em nome de Jesus, e seja curada por completo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia.
Você recebeu a oração, creia na restauração completa, creia na cura. Lembre-se, existe uma posição de fé para o sobrenatural. Você recebeu a oração? Creia, creia. Vá para casa crendo. Amanhã acorde de manhã crendo. Pastor, os sintomas estão aqui. Creia. A fé não envolve os sintomas. A fé envolve o sobrenatural. Amém? Levante a sua mão, quero te abençoar. Eu declaro que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa e sua família. Bem-vindo a mais uma semana de jejum. E eu declaro, essa vai ser a melhor semana da sua vida. Se prepare para coisas boas acontecerem, para o Senhor te favorecer em tudo, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos encerrados. Dê um abraço em pelo menos 3 irmãos, declare para ele uma semana de vitória, em nome de Jesus. Você que está conosco pelo nosso canal do YouTube, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal e também compartilhar essa live com o maior número de pessoas possível, que você possa ser um canal de Deus na vida de outras pessoas, e que você possa também deixar o seu like, e também você possa deixar o seu comentário, o seu pedido de oração. Nós vamos estar orando por você. Deus te abençoe, tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus.